O design gráfico no Brasil tá acabando. Você tá com essa sensação também? Eu tenho uma sensação de que a gente trabalha, a gente estuda, a gente se aprimora, estudando referências, tudo mais, vai praticando. E mesmo assim, não sei, parece que nada importa, sabe? Você tem sentido isso também? Bom, antes de começar, eu me chamo Vitor Galdino, trabalho com design há 9 anos e de lá para cá eu já trabalhei em diversos segmentos. Já trabalhei com branding, já trabalhei com social media, já trabalhei com motion, já trabalhei com criação de criativos, já trabalhei em empresa grande, empresa pequena, em agência, enfim, um pouco de tudo, sabe? E é mais ou menos isso que o design faz, né? Bom, e ao longo desses anos eu vi o mercado do design mudar bastante, mas não necessariamente foi para melhor. E hoje eu queria conversar com você sobre isso. E não é um vídeo para reclamar da área, nada disso. É um vídeo só para mostrar o que eu estou sentindo e para mostrar o que eu sinto com a minha experiência no ramo do design. E talvez você também esteja sentindo isso, ou até uma pessoa que não seja da área do design, alguma outra área que seja parecida com isso, se você está prestando serviços para empresas aqui no Brasil. E trabalhar como CLT no Brasil, cara, é muito complicado. O teto salarial não é alto, e às vezes eu sinto que as empresas meio que não entendem a real função do designer e o que ele pode impactar numa empresa. Então logo vem a desvalorização da nossa área, né? Pessoas aceitando cargos com salários bizarros, chegando a ser praticamente abusivos. Eu não julgo, tá? Porque cada um enfrenta seus demônios, cada um tem que colocar comida na sua casa, então não julgo. Mas é complicado, né? E ou as empresas te contratam para fazer X e você acaba tendo que fazer X ou Y, ou eles te contratam com um cargo com um título inferior e quando você vai começar a trabalhar você vai ver que não é isso. Eu já trabalhei numa empresa, uma empresa grande, não vou citar nome aqui, claro, que, que eu fui contratado como júnior mesmo e eu fiquei mega feliz na época. Pensei, caramba, eu vou começar minha carreira aqui, minha vida tá indo para frente. E quando eu cheguei lá, eu tive que trabalhar pelo menos como um pleno, né? Então tive que fazer coisas como pleno e praticamente tive que me virar sozinho. Não tinha ninguém de design mesmo para me auxiliar nessa empresa. Tinham pessoas lá, mas não eram designers em si. Então eles me auxiliavam com alguma coisa aqui, alguma coisa ali, um pouquinho de diagramação, mas não era nada do que um designer mesmo ensinaria para um outro designer menos avançado, né? A empresa acabou que rompeu o contrato comigo porque eu não estava conseguindo entregar o que eles queriam, quem diria, né? Um designer júnior tendo que trabalhar como pleno ou sênior até e não conseguindo entregar o que eles queriam. Então foi muito frustrante para mim. Eu pensei até desistir da área na época porque eu não estava sendo feliz. Eu estava recebendo muito feedback negativo, então eu estava começando a duvidar de mim, sabe? Duvidar se era nesse ramo mesmo que eu iria trabalhar. Mas não. Fiquei firme e continuei. Saí de lá, foi a melhor coisa que eu fiz para mim. E hoje eu levo de aprendizado tudo. Acho que na vida você tem que levar de aprendizado, seja de experiências boas ou ruins. Eu acho que tudo você consegue tirar um aproveito. Mas foi bem frustrante na época, sim. E tem os clássicos quando a gente está trabalhando freela. Os clientes, quando a gente passa o orçamento, eles falam: caramba, tudo isso. Isso meu primo consegue fazer no Canva, sei lá. E é muito frustrante, né? Porque aqui no Brasil o cliente sempre está querendo gastar o menos possível e acaba que seu trabalho é desvalorizado de um jeito absurdo. Então acho que é isso que eu tô querendo dizer, assim. Acho que o design aqui no Brasil tá morrendo aos poucos. Mas calma, calma, não sai do vídeo ainda. Não me dá hate, calma, sua profissão não vai morrer, a nossa profissão não vai morrer. Eu acho que existem muitas maneiras de a gente ganhar dinheiro com design e ganhar um dinheiro legal, assim, para você conseguir se manter, você conseguir ter planos para sua vida, não trabalhar para pagar conta, sabe? Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um tema que eu acho que
vocês já devem ter sentido bastante também. Hoje o designer não é apenas mais um designer. Hoje o designer ele tem que saber editar vídeo, ele tem que saber UI, UX. Já vi vagas até com programação, JavaScript. E é bizarro isso, cara, porque cai naquela tecla que eu falei anteriormente. As pessoas aqui no Brasil não sabem o que um designer gráfico faz. E a importância de um designer gráfico numa empresa, o impacto que ele pode gerar para a empresa. Então eles acham que como a gente é designer, a gente faz tudo relacionado ao design. A gente faz trabalho com vídeo, a gente faz trabalho... Daqui a pouco estão pedindo até a arquitetura pra gente. Você pode entrar no LinkedIn agora e procurar qualquer vaga. Tá lá. Saber editar vídeo, saber UI, UX. Acho que dificilmente eu vejo alguma vaga que está escrito que isso é um diferencial, não um requisito. Então, é muito complicado. Eu comecei a editar vídeo por causa disso, porque eu tô vendo que o mercado tá mudando cada vez mais para isso e eu tenho que me adaptar. Acho que é uma lição pra gente. Todos nós temos que nos adaptar. A gente não pode ficar na mesmice de fazer só a mesma coisa, porque infelizmente hoje o que pedem pra gente é muito mais além. Tirando que tem as IAs agora também, né? Então, se você não mexe com IA, minha opinião é: abuse das IAs. Por quê? Eu sou a favor da IA, sim. Acho que muitos designers, muita gente que trabalha com arte no geral, é contra essa onda das IAs, mas eu acho que ela pode somar bastante para o nosso trabalho. Um exemplo, hoje eu quero criar uma imagem de um leão andando com uma foice. Eu teria muito trabalho para fazer isso no Photoshop. Eu consigo fazer essa imagem, pelo menos a base dessa imagem, numa IA qualquer e você aprimorar no Photoshop e tudo mais, o que te levaria pelo menos um dia só para fazer uma imagem, você consegue fazer em 1 hora e um resultado bem parecido. Claro, eu acho que ainda assim as pessoas têm que estudar, as pessoas têm que estar sempre praticando para não perder a prática, porque querendo ou não é prática, né? Tudo é prática. Então eu acho que as IAs ajudam bastante a gente. Hoje, no meu trabalho, eu uso bastante IA, mas é o que nem eu falei, é um auxílio, não se escore nas IAs, porque daqui a pouco você não sabe fazer mais nada e tudo você vai pedir ajuda para a IA fazer. Enfim, mas tem uma luz no fim do túnel, claro. O que a gente pode fazer? Eu tenho refletido bastante sobre isso. E uma coisa que eu acho que funciona muito é trabalhar para empresas gringas. Claro, aprimore o inglês, aprimore o espanhol, que hoje também vejo muitas oportunidades para a América Latina que paga em dólar. Então acho que esse é o caminho a ser seguido. É trabalhar para empresas gringas, porque a maioria paga em dólar e a maioria reconhece o trabalho do designer. Então, tente procurar empresas gringas. O que eu aconselho a vocês: hoje, a nova moda de trabalho, hoje, um nicho gigante a ser explorado é o YouTube. Se você quer ser um designer gráfico mesmo, trabalhe com thumbnails para YouTubers, trabalhe com sites, criação dos sites para eles. Então, acho que é você se lançar, não ter medo de se vender. Acho que isso é um outro conselho que eu dou para vocês também. Não tenha medo de se vender, bote cara a tapa e prospecte clientes, converse com as pessoas, faça videochamadas, porque eu acho que é muito importante você estar mostrando o seu rosto para o cliente, você estar buscando o cliente e invista em você, invista no seu estúdio se você trabalha em casa. Então acho que hoje eu faria isso. Conversar com diversos YouTubers, se eu quiser entrar nessa área de YouTube, que eu acho que é um nicho muito bom, que nem eu falei anteriormente, é um nicho que tem muitas oportunidades, muitos YouTubers sempre estão precisando de thumb makers, para quem mexa no site deles, e nisso você vai criando uma bola de neve boa, porque eles vão te recomendar para outros YouTubers, porque sempre tem gente precisando de trabalho nesse nicho. Então eu acho muito importante isso. Streamer, se você gosta de assistir alguma stream, se você vê uma oportunidade na live de alguém
que esteja começando ou esteja já com um público legal e você vê a oportunidade com essas pessoas e você acha que consiga fazer isso, eu acho que são nichos ótimos para se explorar. E, de novo, aprenda inglês, aprenda o espanhol, se você quiser trabalhar num modelo mais fixo, vamos dizer assim. Tem várias empresas gringas, no LinkedIn mesmo você vê várias empresas gringas que pagam legal e você consegue manter um estilo de vida bom e às vezes, quem sabe, até morar nesses lugares. Uma coisa que eu acho super importante de fazer quando você vai prospectar algum cliente é, cara, faça trabalho, se antecipe, sabe? Um exemplo, você quer fazer algum trabalho, um layout para alguma live, estude esse streamer, estude esse youtuber, crie um layout, nem que seja uma base, para você chegar para ele e já mandar e mostrar proatividade, sabe? Sempre seja proativo. E volta naquela tecla, né? De saber se vender. Falar, cara, eu acho que hoje o seu layout está legal, mas eu acho que você implementando isso, trocando essa cor, eu acho que tem mais a ver com você. Alguma coisa assim. Então, crie portfólio. Eu acho que também, se você quer seguir um ramo mais CLT, um ramo mais criando vínculo com clientes, tente criar trabalhos para empresas gigantes dos nichos que você querem trabalhar. Então, um exemplo, fazer um showcase para uma Nestlé, um exemplo, e mande para eles as suas ideias e fala com eles que por enquanto talvez você nem precisa receber agora, mas se eles gostarem do trabalho, vocês podem fazer uma parceria. Isso é muito importante para o quê? Para portfólio. Por mais que você não vá receber esse trabalho de começo, você ter um portfólio que você já fez um trabalho para Nestlé, por um exemplo, te ajuda muito a conseguir novos clientes, entendeu? Então acho que isso é uma tecla muito importante que quem está começando agora, ou quem não está começando, mas não tinha pensado por esse lado também, eu acho muito importante você fazer isso, sabe? E uma outra dica que eu dou para vocês é fuja do convencional. Faça algo que você vê que outras pessoas do seu mesmo trabalho não façam. Um exemplo. Eu mexo com um programa chamado Articulate Storyline, que é um programa basicamente bem parecido com PowerPoint. É um programa para criação de apresentações. E eu vejo muita oportunidade com esse programa, porque na área da educação tem bastante trabalho e muitas empresas gostam que você trabalhe com esse programa porque ele gera um outro tipo de arquivo chamado SCORM. O SCORM ele é um formato para você subir nas plataformas, geralmente nas plataformas EAD. É tudo gerado com o SCORM. Então, eu acho que você tem que fazer isso também. Explore alguns lados que os designers convencionais não vão, porque aí você consegue se destacar, sabe? Você consegue ter um diferencial no seu currículo, sabe? Bom, para encerrar, eu queria saber de você. O que você pensa sobre o design no Brasil hoje em dia? Eu mudei um pouquinho a sua percepção. E, claro, isso é a minha opinião. Não estou falando que é a verdade. Eu gostaria muito de estar fazendo um vídeo aqui falando que façam designer gráfico, porque designer gráfico é ótimo. Mas eu estaria mentindo para vocês, obviamente. Designer gráfico é uma profissão muito legal, eu adoro a profissão. É muito gratificante, como eu já fui em algumas lojas de roupas e vi minhas campanhas estampadas lá. Cara, é uma sensação muito da hora. Mas, querendo ou não, é uma área que você não consegue se sustentar sozinho, só trabalhando, só fazendo o básico. Infelizmente é isso. E essas são as minhas dificuldades. Provavelmente você deve ter sentido já alguma coisa do que eu já senti e expliquei para vocês aqui nesse vídeo. Mas me conta aí, quais são as suas dificuldades? O que te deixa frustrado? E o mais importante, o que ainda te motiva a continuar? Deixa aqui nos comentários, eu quero realmente saber sua experiência, do que você está passando, e seja qual for a área também. Eu estou falando de design, mas eu acho que se você seja de uma outra área e está sentindo mais ou menos a mesma coisa, compartilha aqui com a gente, porque no final das contas, ninguém está sozinho aqui nessa jornada, né? A gente está todo mundo correndo pelo nosso e tentando criar algo legal para o nosso legado. E compartilhar isso com vocês me ajuda a ficar um pouco mais leve e às vezes você ouvir isso e sentir que você não é a única pessoa que sente isso,
te alivia um pouco também, sabe? E obrigado por ter ficado até aqui. Se você trabalha com design, saiba que eu te entendo. E que, cara, você vai encontrar um jeito de sair dessa. Se você está começando agora, se você já é experiente e o seu trabalho não está dando certo, saiba que eu acho que sempre temos que estar com um pensamento otimista, por mais que às vezes seja muito difícil. E eu torço por vocês, espero que vocês torçam por mim também, que dê tudo certo para nós. E muito obrigado novamente.